Eu gostaria que você, nessa noite, você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, e o verso de número 25. Quando for mais ou menos 10 para terminar o culto, o Ministério do Louvor já sobe e já decide por aí mesmo qual é o louvor que vocês vão tomar. Amém? E aí cada um já vai preparado para cantar o louvor. Mateus capítulo de número 6 e o verso 25 diz o seguinte: Jesus dizendo, disse Jesus, portanto, eu lhe digo, não se preocupe com sua própria vida. Amém? Olha a recomendação de Jesus. Ele diz, não se preocupe com sua própria vida. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo porque ele cuida da necessidade de cada um de nós. E a questão da gente estar muito preocupado com a nossa vida, isso gera um certo tipo de ansiedade. Quem sofre de ansiedade aí? Num grau menor, maior, não importa. O que é ansiedade, irmão? Ansiedade, se eu fosse definir de uma maneira simples, é a gente, de repente a gente acorda e a gente percebe que a gente não está no controle de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Sempre alguma coisa está fora do nosso controle. Isso gera uma ansiedade dentro de nós. Isso gera uma bagunça dentro da nossa vida. Eclesiastes capítulo de número 11, o verso 10 diz, afaste do coração a ansiedade. Tira de dentro de você essa questão de querer controlar tudo. Nós bem sabemos, irmão, que a gente não consegue controlar nada. Algumas coisas que a gente pensa que está no nosso controle, de repente foge do nosso controle. E Salomão, como um homem sábio, ele disse, afaste, tire do seu coração toda a ansiedade. Descansa. Colossenses capítulo de número 2, e o verso 5, a parte B, diz, eu me alegro em ver como estão vivendo em ordem, e como a fé que vocês têm em Cristo. Ele diz, me alegro em ver como estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, olha, que bom, e eu fico alegre que a vida de vocês estão organizada, que estão tudo em ordem. Por quê? Porque vocês colocaram a sua fé em Cristo. Sabe, irmão, o que a gente pensa nesses últimos dias? Falando de ansiedade, falando que a gente não está no controle de todas as coisas, a gente começa a ver e começa a observar que a nossa vida, em algumas áreas da nossa vida, a nossa vida, ela virou uma bagunça. Sabe? Alguma área da nossa vida está fora do eixo. Está igual esse cenário aqui, desorganizado. A gente olha, eu acredito que você quando olhou para cá, e aí você pensou, será que já começou o bazar? Ou alguma coisa está fora de ordem? Mas isso aqui reflete o quê? Reflete a nossa geração. Reflete muitas vezes a nossa vida, que está desorganizada. E eu falei de manhã e pensando,
Existe 3 maneiras no qual a nossa vida ela entra em desordem. A primeira maneira, eu não tenho culpa nenhuma. Porque muitas vezes a nossa vida ela entra em desordem por causa de terceiro. Por causa de uma outra pessoa. Você imagina, de repente você está dirigindo o carro e você está indo ali, de repente vem alguém, pá, bate no seu carro. E aí você não tinha seguro. E você não tinha uma reserva de emergência para arrumar o teu carro naquele momento. Aquilo vai gerar uma bagunça na tua vida, porque você vai precisar arrumar dinheiro emprestado, você vai precisar andar com um carro quebrado, e aquilo foi gerado por quê? Por uma terceira pessoa. E a culpa não é nossa. Talvez você esteja aqui nessa noite, e a tua vida, em algumas áreas da tua vida, esteja bagunçada, e talvez essa bagunça não foi causada por você. Existe um outro tipo de bagunça, e essa bagunça ela vem muitas vezes de repente, como uma tempestade. Há um mês atrás, era um mês que estava chovendo bastante, e vocês que ou assistem jornal, ou vê na internet, ou fica fuçando aí no celular, vocês devem ter visto que de repente, no litoral aqui de São Paulo, estava tudo tranquilo, mas começou a chover muito. E aí começou a ter os desabamentos das casas, as pessoas morrendo. E aquilo veio como uma tempestade e bagunçou a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas estão ainda desabrigadas, estão ainda sem ter onde morar. E a tempestade ela veio de uma vez, a bagunça ela veio de uma vez na vida deles, e eles não tiveram culpa, estava tudo organizado. Eles estavam todo mundo preparado para ir trabalhar no outro dia, mas de repente choveu demais, o terreno ficou úmido, a casa caiu, eles perderam todos os bens, perderam tudo aquilo que eles tinham, perderam parentes, perderam amigos, e quando a chuva parou, a única coisa que deixou foi um lastro de bagunça. Essa é uma bagunça que vem na nossa vida, e ela vem como uma tempestade na nossa vida. Eu também não tenho culpa, mas tem bagunça na nossa vida, que ela vem, e a gente vai deixando ela chegar, e a gente vai criando essa bagunça devagarinho. Como, pastor? É um problema que você deixa de resolver aqui. É uma conversa que você deixa de conversar ali. Isso acontece muitas vezes no nosso casamento. A gente não gostou do que o marido fez, ou não gostou daquilo que a mulher fez, e a gente se fecha. E a gente acha que aquilo não é nada, mas é o início de uma bagunça na nossa vida. É uma conversa que a gente não tem com o filho. A gente às vezes até desconfia que o filho está fazendo alguma coisa, mas a gente não vai deixando, a gente vai fazendo vista grossa, e a gente não vai conversando. E aí quando você descobre, a bagunça está feita. Não estou entendendo, pastor, então eu vou simplificar para você. Você imagina na sua casa, a pia está bem limpa, certo? Bem limpa. Aí vem alguém, toma um copo d'água e vai lá e coloca o copo lá em cima da pia. Não lava, deixa lá. Tudo bem até aí, é uma coisa só, mas de repente alguém come alguma coisa no prato e vai lá, coloca o prato e o garfo na pia. Depois vem alguém e coloca uma panela. E depois você começa a olhar que vai começando a crescer como um monstro ali, e quando você olha que era um problema que poderia ser resolvido rapidinho, virou uma bagunça. Você olha a sua pia, virou aquela bagunça na sua pia. Você conhece essa história? Tem a ver com sua cozinha? E como é que a gente poderia resolver isso? Agora a bagunça está feita, agora a gente olha para aquele monstro ali, que foi criado ali em cima daquela pia, e fica a briga, quem é que vai lavar?
Ah, é muita coisa. Ah, eu não sujei esse prato. Ah, eu não sujei esse copo. A culpa não foi minha. Mas a bagunça está feita. Mas essa bagunça poderia ser evitada. Como? Se a primeira pessoa que chegou, que tomou a água, ela entrasse, ligasse a torneira, lavasse o copo e guardasse o copo. A segunda pessoa que comeu alguma coisa, pegasse o prato, lavasse o prato, as coisas iam se organizando. Mas a gente vai deixando a bagunça ser construída devagarinho, devagarinho na nossa vida. E quando a gente olha, a bagunça está grande. É roupa, é sapato. E a gente olha e diz: e essa bagunça na minha vida? A gente acaba descendo da cruz. A gente acaba olhando e a nossa vida, ela está uma bagunça. Se a gente conseguir evitar e vencer a primeira das bagunças, eu falei de manhã, sabe? Tem um livro, que é um livro fininho, foi escrito pelo marine aposentado da Marinha dos Estados Unidos, um SEAL. E aí o título do livro é assim: Arrume a sua cama. Por quê? Porque ele diz que para você entrar na Marinha, na elite da Marinha dos Estados Unidos, você tinha que vencer muitos obstáculos, mas o primeiro obstáculo que eles tinham que vencer lá era acordar cedo, ao apito da corneta lá, acordar cedo, e cada um tinha segundos, minutos para arrumar a sua cama. Por quê? Porque eles entendiam que o cérebro processava que a primeira atitude, o primeiro desafio que você tinha aí durante o dia, que era arrumar a sua cama, te preparava para os outros desafios que ia acontecer durante o dia. Sabe, um feriado como esse que passou agora, alguns acordaram e falaram assim: deixa aí desarrumado a cama que depois eu vou dormir mesmo. Não é isso? A gente diz, mas isso reflete a nossa vida. Isso mostra a nossa vida. Deixa essa bagunça, não vou resolver isso agora, depois eu resolvo isso. Coloca para debaixo do tapete. Quando você vê, o lixo está grande e você já não tem como resolver. Então, qual é a primeira coisa que ele dizia no livro, que dizia que você tinha que fazer? O primeiro desafio era: quem é casado, o último que acorda, arruma a cama. Porque quando você entra no quarto de novo e você olha aquela cama arrumada, dá uma sensação diferente. Até o nosso carro, quando a gente não lava, a gente vai deixando, de repente você vai entrando, às vezes dá um não sei você, irmão, mas quando está sujo demais, você olha assim, dá aquela negocinho, eu tô igual um porco, andando, sentando dentro desse carro sujo. A gente começa a bagunçar a nossa mesa de escritório com uma caneta. A gente termina de trabalhar, deixa uma caneta do lado, deixa um papel do lado, deixa um livro do lado, deixa uma folha do lado, e quando você olha, você já entra com um ar de derrotado dentro do seu escritório. Por quê? Porque a bagunça já está feita. E Deus não é um Deus de bagunça, Deus é um Deus de organização. A palavra de Deus diz que no livro de Gênesis que o mundo estava em quê? Uma bagunça. A Bíblia diz que o mundo era o quê? Era sem forma e vazia. Isso dá o sentido de que era bagunçado. E Deus olhou aquilo lá e disse: não, eu preciso colocar em ordem esse negócio. E aí ele vai lá, separando a terra da água, separando as estrelas, criando todas as coisas e colocando em ordem. E quando ele termina de colocar tudo em ordem, ele diz assim: que viu Deus que era bom. Então o nosso Deus, irmão, não é um Deus de desordem. Em geral, um estado de bagunça, o que a bagunça na nossa vida nos traz? Perda. Ela nos traz tristeza.
Por quê? Porque ninguém consegue avançar quando a nossa vida está bagunçada. Ninguém consegue andar quando a nossa vida está bagunçada. A bagunça, ela nos atrasa. Se eu estiver procurando alguma coisa aqui, nessa bagunça, ela vai nos atrasar, porque eu não vou conseguir achar nada no meio da bagunça. Quando a nossa vida está uma bagunça, nós não conseguimos nos achar, nós não conseguimos saber quem nós somos. A bagunça, ela nos traz ira. A bagunça, ela nos traz conflitos. A bagunça, ela nos traz doença, ela nos traz improdutividade. E isso é sério, irmão. A gente fala assim, amanhã vai ser diferente. Amanhã eu vou fazer tudo aquilo que eu programei para fazer. Aí você chega amanhã, aí você não faz aquilo que você programou para fazer. Aí você vai deixando, não, eu vou chegar. Aí quando chega na quinta-feira, você fala assim, vou deixar para segunda-feira, vou me organizar e vou fazer tudo. E a gente vai levando dia após dia e após dia, e a nossa vida não faz nada. É como uma corrida de rato. Sabe? Aqueles ratos de laboratório que eles colocam dentro de um negócio, ele vai correndo, mas ele não sai para lugar nenhum. Quantas pessoas aqui nessa noite? Talvez esteja desse jeito. Você vai, e você não consegue sair do seu lugar, não vai para lugar nenhum. Passa ano, chega ano, você está louco para chegar a dezembro, para fazer promessa para você de novo, para poder você tentar, sabe, formatar na sua mente, para mudar a sua mente, mas a vida continua bagunçada. Isso nos traz improdutividade, e a improdutividade ela nos traz o quê? Aborrecimento. Porque eu olho para mim e eu vejo assim, cara, eu não alcancei nada. Eu não cheguei a lugar nenhum. Eu estou vivendo, sabe, igual o profeta baiano falou, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Raulzito que falou isso. E passa tempo. E eu não consigo me organizar. Eu não tenho um plano a médio, a curto. Eu não tenho um plano a médio e nem a longo prazo. Como é que você vai estar daqui a uma semana? Como é que você vai estar daqui a alguns meses? Como é que você vai estar daqui a um ano? Sabe, a bagunça, ela não atrasa a nossa vida. Agora, tenha certeza de que este não é o plano de Deus para a nossa vida, que a nossa vida seja uma vida bagunçada. Não é o plano de Deus para a minha vida, não é o plano de Deus para a sua vida. Deus deseja que a sua vida esteja em ordem e firme em Cristo Jesus. A sua vida está em ordem, irmão? Tem gente que está, quando eu falo aqui, eu olho, parece que eu estou lendo a mente de vocês, e vocês começam a ver assim, meu Deus, como a minha vida está bagunçada. Como eu estou. Como a minha vida está bagunçada. Você precisa colocar sua vida em ordem em 2 blocos. Primeiro, você tem que colocar sua vida em ordem dentro de você, no seu interior, na sua alma, no seu espírito. Você tem que colocar sua vida em ordem no seu exterior. Mas o meu exterior, ele não consegue ser colocado em ordem se eu não trabalhar primeiro dentro de mim. A gente pode colocar, sabe, a roupa mais bonita, o perfume mais cheiroso, mas se nós não tivermos com a nossa vida em ordem no nosso interior, o nosso exterior sempre vai estar em desordem. Sabe, muitas vezes a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Se você quiser saber como uma pessoa está, não olhe para a roupa dela. Se você quiser saber como uma pessoa está, não olhe para o cheiro do perfume que ela usa. Comece a olhar dentro dos olhos dela. Porque o olhar de uma pessoa mostra como está o seu interior. Provérbios capítulo 15, verso 13 diz: a alegria do coração, ele transparece no rosto.
Ou seja, o nosso rosto ele mostra se a nossa vida dentro da gente está em bagunça ou não. É assim ou não? Nessa noite, nós estamos começando uma série de mensagens chamado Arrumando a Bagunça da Nossa Vida. Arrumando a bagunça da nossa vida. E nessa noite nós vamos falar arrumando a bagunça gerada pelo sofrimento. Arrumando a bagunça gerada pelo sofrimento. Salmo de número 10 e o verso 14 diz: mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-o para tomá-lo em tuas mãos. O que o salmista está dizendo? Senhor, o Senhor enxerga o sofrimento que eu estou passando, o Senhor enxerga a dor que eu estou passando, e o Senhor vai tomar o meu sofrimento e a minha dor pelas tuas mãos. Deus vai arrumar a nossa vida, irmão. Se você abrir espaço para Deus, Deus vai arrumar a nossa vida. Philips Yancey, ele diz: nenhum sofrimento, nenhum desalento é definitivo para o Deus que se levanta nas sombras, olhando por aqueles que são seus. Ou seja, o Deus que caminha na nossa intimidade, na sombra, onde ninguém vê, nenhum sofrimento, nenhum desalento, nada é definitivo. Por quê? Porque Ele está olhando para cuidar daqueles que são seus. O salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Porque no meio da escuridão, porque no meio da nossa noite, no meio da nossa escuridão, Deus caminha sobre ele, Deus caminha olhando para aqueles que são seus e guardando. A palavra de Deus, ela diz no Salmo também, que a luz do justo, ele é como a aurora, que vai brilhando mais e mais, até chegar a ser um dia perfeito. Talvez você não saiba o que é isso, irmão, mas imagina você indo em uma praia, e você acordando 4:30 da manhã, para você ver o nascer do sol. Aí você chega lá na areia, ainda está escuro. Você pega uma cadeira, você senta, e aí você começa a olhar para onde o sol vai nascer. E aquela escuridão começa a clarear devagarinho. A aurora começa a vir devagarinho. De repente, lá no meio das montanhas, você começa a ver uma luz amarela. É o sol que está nascendo para você naquele momento. E ele vai devagarinho, devagarinho. E quando você menos espera, o sol está brilhando ali naquela praia. É aquilo que o salmista está dizendo. A luz do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais e mais, até chegar a ser dia perfeito. Assim como não pode chover sempre, assim como não pode ficar na escuridão sempre, no momento vai vir o sol. O choro, o sofrimento, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E muitos que estão aqui já passaram por algumas noites de enfermidades, umas noites de sofrimento,
E de verdade, para quem deita e dorme, parece que é tão rápido à noite, mas para quem está passando por uma enfermidade, um choro, um problema, uma dificuldade, você vai ver que aquelas 12 horas parece que nunca termina. Mas o bom, irmão, que é esse nunca, é para nós, porque tem uma hora que o sol começa a brilhar. E Deus está dizendo para cada um de nós que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. As 5 maiores situações do nosso sofrimento, ou que causa sofrimento. Primeiro, quais são as 5 situações que causam sofrimento na nossa vida? Primeiro, decepção. Pessoas que nos decepcionam. Pessoas que nós entregamos o nosso coração, entregamos a nossa vida, confiamos, e essa pessoa nos decepcionou. Esses dias eu estava falando com a minha esposa, que é assim, quando uma pessoa bate em mim e fala assim: pastor, eu te amo muito. Isso meio que me arrepia, porque eu tenho experiência que a maioria das pessoas que bate dizendo que me ama, são aquelas pessoas que daqui a 1 semana ou 2 meses vão me odiar. Aquelas pessoas que muitas vezes chegam para mim e dizem assim: estamos juntos até o fim. São aquelas pessoas que vão pular do barco na primeira oportunidade que tiver. E aí, eu já coloquei aquele versículo do escritor carioca que morou em Brasília, que dizia assim: se lembra quando a gente fingia um dia acreditar que tudo era para sempre, mas sem saber que o para sempre sempre acaba. Então, geralmente, quando diz assim, eu sei, e olhe lá, assim, eu oro sim, eu sei que, para sempre, se eu não pisar na bola, é só a minha esposa. Se eu não pisar na bola. Porque aquelas mesmas pessoas que dizem, estou contigo até o fim, eles pulam na próxima estação, se eles achar que devem. Então, a primeira situação de sofrimento na nossa vida é a decepção. A segunda é a doença. A doença, ela nos traz sofrimento também, o sofrimento físico. A terceira é a morte. A morte, ela traz sofrimento. A quarta, irmão, e essa talvez para mim dói mais do que a morte, é a ingratidão. É você dar a sua vida, a sua alma, o seu tempo, o tempo da sua família, e as pessoas serem ingratas com você. É muitas vezes você olhar e dizer assim: não, estão só te usando. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão, muitas pessoas dizem por aí que os pastores usam as ovelhas, mas eu vou dizer uma coisa: as ovelhas usam mais os pastores do que os pastores usam as ovelhas. Porque enquanto você for legal, enquanto você estiver atendendo, você é o pastor. Se você falar um não, no vocabulário do pastor não pode ter não, tem que ter só sim, porque no dia que você falar um não, você não presta mais. Então, existe uma concepção errada de achar que os pastores usam as ovelhas, mas eu vou dizer uma coisa para você: as pessoas usam mais os pastores do que os pastores usam elas. Então, a ingratidão é algo que dói. Ela dói em mim, ela dói em você, ela dói em qualquer pessoa. Imagina você doar a sua vida, imagina você dar tudo de você para uma pessoa e de repente essa pessoa, ela é ingrata com você. Isso dói, isso causa sofrimento. A quinta são perdas diversas, coisas que acontecem na nossa vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você:
Não existe dor que Jesus não possa curar. Se existe esse tanto de dor que eu falei para você, eu quero dizer para você que Jesus é aquele que cura todas as dores. Ele é o bálsamo de Gileade. Já ouviram essa palavra na Bíblia? Você nem imagina o que é. Gileade, na época do profeta Elias, era um lugar onde as pessoas iam lá e eles pegavam uma folha que eles faziam um unguento ali para colocar em cima dos machucados e das dores das pessoas. Por isso que ele dizia, bálsamo de Gileade, aquele que cura, aquele que tira a dor. Então, embora nós temos vários motivos para que causa sofrimento na nossa vida, não existe dor que Jesus não possa curar. Eu não sei qual é a dor que você está passando, mas Jesus pode te curar em nome dele. Jeremias capítulo 4 e o verso 19 diz o seguinte: minha angústia, eu me contorço de dor, ó parede do meu coração, o meu coração dispara dentro de mim, não posso ficar calado. Jeremias, ele está expressando o sofrimento que ele estava passando naquele momento. Ele diz, minha angústia, eu me contorço de dor, ó parede do meu coração, o meu coração dispara dentro de mim, não posso ficar calado. Então existem algumas bagunças na nossa vida gerada por sofrimentos. Agora, para arrumar bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que você primeiro confie na soberania de Deus sobre a tua vida. Isaías 40, verso 10 diz: o soberano, o Senhor vem com poder, com o seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com um braço ajunta os cordeiros e carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam sua cria. Então, para nós resolvemos a bagunça gerada pelo sofrimento, a primeira coisa que tem que acontecer na nossa vida é confiar na soberania de Deus. E o que é confiar na soberania de Deus, pastor? É entender que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle da humanidade. Deus está no controle desse mundo. Deus está no controle do Brasil, irmão. Você está preocupado aí o que vai acontecer nesses 3 anos e 7 meses, 8 meses? Eu estou em contagem regressiva para acabar. Você está preocupado com isso? Deus está no controle. A palavra de Deus, ela diz que não cai uma folha no chão sem o consentimento de Deus. Então eu tenho que entender que Deus é soberano. Ele está no controle. Como diz o louvor, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Esse cara aqui, ele era crente quando escreveu. Ele era crente. Agora ele ficou igual o outro profeta que eu falei, de Brasília. Mas nós devemos entender que Deus é um Deus soberano. Você pode não estar percebendo, mas o nosso soberano Deus, ele está agora, neste momento, cuidando, ajuntando, carregando, conduzindo todas as suas ovelhas, inclusive eu e você. Ele está no controle. Quando a gente entende nisso, irmão, a gente descansa. Vai dar tudo certo. Ele já escreveu. Já está escrito nas estrelas.
Não estou falando da TT Espíndola. Estou falando que Deus já escreveu a nossa história. Deus já escreveu o fim da nossa história. Basta você entender, conhecer quem é esse Deus. É um Deus soberano, é um Deus que governa, é um Deus que cuida. É um Deus que a Bíblia diz que quando nós estamos dormindo, Ele está cuidando das coisas. Ele está trabalhando. Quando você não está dando trabalho para Ele, Ele está trabalhando a seu favor. Sabe, às vezes eu fico pensando que o fato da gente dormir não é só para descansar o corpo, é para descansar o corpo também, cientificamente falando, mas eu penso que no plano de Deus é assim, é um jeito assim, vou colocar aquele camarada para dormir, para mim poder fazer alguma coisa por ele, sem ele bagunçar tudo. Já imaginou Deus fazendo a Eva com Adão? Deus falou, Adão, olha o papo de Adão acordado, vou fazer a mulher de você. Sério, Deus? Sério. Vou tirar uma parte da sua costela. Não. Não tira da minha costela, não. Tira do meu rim. Tira das minhas costas. Tira aqui do... Deus coloca Adão para dormir, para Deus fazer algo perfeito. Só a irmã entendeu aí. Senão Adão ia estragar tudo. Então nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Isaías capítulo 40 diz o seguinte: olha, aqueles que esperam no Senhor renovarão a sua força e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Sabe, a não ser as águias hoje que são colocadas em zoológico, as águias que são livres, ninguém vê quando ela morre. Ninguém vê, não se acha. Nós somos águias, irmão, construído por um soberano Deus, que renova a nossa força a cada dia, porque nós esperamos nele, porque sabemos que ele está no controle de todas as coisas. Então ele governa para sempre com o seu poder, seus olhos vigiam as nações, Salmo 66, verso 7, ele governa com o seu poder. Está preocupado com o que vai acontecer, irmão? Eu não. Ele está no controle. Eu não sei você, mas eu conheço meu Deus. Eu não sei você, mas eu já tive muita experiência com Deus nesses 51 anos que eu tenho, para entender que Ele está no controle de todas as coisas. Para entender que mesmo você desesperado, Ele está trabalhando no nosso favor. Ele está cuidando da gente. Se você quer arrumar a bagunça da sua vida gerada pelo sofrimento, segundo, espere pela justiça de Deus. Salmo 9 e o verso 8 diz: Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa o povo com retidão. Então espere pela justiça de Deus. Talvez a justiça do homem demore, talvez a justiça do homem falhe, mas a justiça de Deus, ela é perfeita, ela acontece no tempo certo. Então aguarde pela justiça de Deus, creia na justiça de Deus. Salmo de número 9, o verso 9 e 10 diz: O Senhor é o refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona aqueles que te buscam. Quando a justiça do homem falhar, busca a justiça de Deus.
Porque a palavra de Deus, ela diz que Deus jamais abandona aqueles que o buscam. Se você quiser arrumar a bagunça na sua vida gerada pelo sofrimento, terceiro, creia que Jesus realiza milagre. Você ainda é aqueles crentes que acredita que Deus faz milagre? Eu conheço muito pastor que já não acredita que Deus faz milagre. Eu conheço muitas igrejas que não acreditam que Jesus continua fazendo milagre. Mas Jesus continua fazendo milagre na nossa vida. Antes de ontem eu ouvi uma irmã dizendo do milagre que Deus fez na vida dela, né? Milagre. Esse dia eu estava no grupo na casa da irmã, no Casa de Paz, a irmã falando assim, olha, meu netinho está em casa, netinho, né? Não é isso? Glória a Deus, estava na UTI. Eu ia gastar um monte de dinheiro lá, quando Deus olha lá e fala, não, eu vou poupar. Ele está cuidando. Então Deus continua fazendo milagre. Eu é que não estou percebendo o milagre de Deus na minha vida. E se você acorda todo dia, meu irmão, desculpa, mas você não consegue ver um milagre de Deus na tua vida, eu vou dizer, você está morto. Porque só o fato de você acordar de manhã cedo, ter o poder de levantar, arrumar a tua cama, é porque um milagre já aconteceu da existência e da vida de Deus na tua vida. Você não consegue perceber as pequenas coisas. Na realidade não é pequena coisa. Porque pequena coisa que eu vejo é Deus curar uma pessoa que está com câncer. Isso é uma pequena coisa. Agora você acordar e Deus te dá vida naquele outro dia, isso é uma grande coisa, irmão. Porque curar uma pessoa de um câncer, talvez a medicina consiga curar. Mas da vida, só Deus pode dar. Então você tem milagre todo dia você tem milagre e você não consegue perceber que Deus continua trabalhando em favor daqueles que nele confiam. Se você quer arrumar a bagunça causada pelo sofrimento na sua vida, quarto, experimente o consolo do Espírito Santo de Deus. João capítulo 16, verso 7 diz: mas eu lhes afirmo que não é para o bem de vocês, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vá. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Muitas pessoas dizem que conhecem Deus, muitas pessoas dizem que conhecem Jesus, mas muitos não conhecem o poder do Espírito Santo. Muitos não conhecem quem é o Espírito Santo. Se eu falasse para você, olha, faz uma imagem do Espírito Santo de Deus, que imagem você faria? Uma pomba? Você está de brincadeira comigo, né, irmão? Então você não entendeu nada que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a palavra Espírito Santo quer dizer paracleto. O que é isso, pastor? Ah, irmão, deixa eu gastar o meu grego. Aquele amigo que está do lado. Jesus disse, se eu não for, o amigo que vai ficar do teu lado não virá. Então, se você quer resolver a bagunça causada pelo sofrimento na sua vida, experimente o consolo desse amigo. E experimente o consolo do Espírito Santo. E muitas vezes, meu irmão, o Espírito Santo não vai vir como pomba, como vem ali em Jesus, ali simbolizando uma pomba, não. O Espírito Santo vai vir como a palavra de alguém que está perto de você, que vai dizer, olha, não desista de você, porque Deus não desistiu de você. Você é quem você é e acabou, independente da fase que você esteja passando. Você é uma escolha de Deus, é um chamado. Você tem ministério de Deus na tua vida, você tem um chamado de Deus, e não é a tua situação que vai definir quem você é. Sabe quem fala isso, irmão?
É o Espírito Santo muitas vezes usando a boca de um profeta, usando a boca de alguém, usando a boca de um amigo, para te consolar, para te trazer consolo na tua vida, para levantar, dar um gás em você e dizer: meu irmão, ei, não desista, porque eu estou aqui perto de você. 2 Coríntios capítulo 1 e o verso 3 diz: bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações e sofrimento, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação e sofrimento. Se você entender que o Espírito Santo é aquele que está perto de você, você vai ficar maravilhado de ver quantas pessoas eles vão te usar para levantar o teu ânimo, para afirmar o teu chamado, para dizer que Ele é Deus na tua vida. Se você quer resolver a bagunça causada pelo sofrimento na sua vida, quinto, tenha uma perspectiva eterna da vida. Pastor, o que é ter uma perspectiva eterna da vida? Sabe, eu não sei você, mas eu gosto de assistir filme. E não tem nada mais chato do que alguém ir no cinema antes de você e ele chegar e contar o final do filme. Contar tudo. Quando você vai assistir, você fala assim: cara, chegou aquela parte que um amigo falou, zoou tudo. Isso em relação a filme. Mas em relação à nossa vida é diferente. Porque na perspectiva que eu tenho da eternidade, Deus já contou como é que vai ser o fim da minha história. E o fim da minha história não está dizendo que a tribulação vai me vencer. E o fim da minha história não está dizendo que os problemas vão me vencer. O fim da minha história não está dizendo que as lágrimas vão me vencer. O fim da minha história não está dizendo que o diabo vai me vencer. Olha o que diz Apocalipse capítulo 21 e o verso 4. Ele enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte. Não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor, pois a antiga ordem já se passou. Meu irmão, você quer saber como é que vai terminar a tua vida? Já abre lá no final do livro de Apocalipse. Deus, Ele fez favor de fazer o spoiler, contar ao final da tua vida como é que vai acontecer. E como é, pastor? Vai ser alegria, não vai haver choro, não vai haver tristeza, não vai haver dor, não vai haver morte, não vai haver nada de mal, porque a palavra de Deus, ela diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Aleluia. 1 Coríntios capítulo de número 2 e o verso de número 9 diz o seguinte: todavia, entretanto, como está escrito. Você acha que a sua vida vai terminar nessa história de sofrimento? Você acha que a tua vida vai estar bagunçada igual está hoje, irmão? Não! Deus está dizendo para você e para mim hoje: todavia, entretanto, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Ah, pastor, o senhor não me conhece. O senhor não sabe, pastor, eu estou no fundo do poço. Meu irmão, tem duas perspectivas para você olhar isso. Na realidade, eu vejo que o fundo do poço só tem uma perspectiva para você olhar. Porque quando você está no fundo do poço, quer dizer que você não tem para onde ir. Você não tem para onde olhar. E você só pode olhar para cima. Você pode olhar só para a salvação que vem de cima. O salmista já dizia há muito tempo: eleve os meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro? Aí ele diz: o meu socorro não virá de homens, o meu socorro vem de Deus. Se você chegou no final do poço, comece a olhar para cima, que Deus vai começar a derramar a sua graça, a sua corda de graça, para você se segurar nela. Estou no final, pastor, que bom. Porque o final para você é uma vírgula para Deus dizendo: tem novo recomeço. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não desceu no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aprenda uma coisa, irmão: imediatismo é um inimigo da fé. Repita comigo: imediatismo é o inimigo da fé. Porque a fé, irmão, ela não é algo imediato. A fé, ela é algo processado, ela é algo que acontece, ela é algo que vai de passo em passo. A nossa fé, ela cresce, ela acontece através de cada obstáculo que a gente vai vencendo. Eclesiastes capítulo de número 3, e o verso 11 diz: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela a eternidade. Louvado seja Deus, aleluia, pela eternidade, por aquilo que Ele tem colocado no nosso coração. Creia que Jesus Cristo é o melhor que ainda está por vir. Sabe, eu fico feliz. Se tem uma das coisas que me deixa feliz como pastor, é conhecer a história de cada um de vocês, de ver como vocês entraram aqui e ver como é que vocês estão aqui. Ver que pessoas entraram aqui desejando a morte e hoje estão desejando a vida. Ver que pessoas entraram aqui e falaram: pastor, por que as portas não se abrem? E as portas não só estão se abrindo, mas estão quase todas escancaradas e sem porta nenhuma. Sabe por quê? Porque de eternidade em eternidade Ele é Deus. Efésios capítulo 3 e o verso 20 diz, presta atenção, irmão, olha o código: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em quem? Aleluia! Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. O que é que você pediu? O que você está pensando? Vixe, Ele disse que Ele vai fazer infinitamente, ou seja, não tem limite. É aquilo que Deus disse, a graça dEle é transbordante, sacudida. Já comprou assim? Você vai lá e coloca, aí você vai para encaixar tudo no lugar, coloca mais, coloca, vai enchendo, você vai sacudindo, aí coloca mais, você imprensa para caber tudo mais, aí põe mais, põe até derramar,
E o texto está dizendo que a graça dele na nossa vida, a bênção dele na nossa vida, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Pensa aí. Mais do que você está pensando. Do que tudo que pedimos. O que você pediu? Mais. Eu pedi uma família transformada. Mais. Aleluia. Eu pedi um emprego mais. Aleluia. Eu pedi uma cura mais. Aleluia. Mais. Aquele que é infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Gente, o pensamento não tem limite. O nosso pensamento não tem limite. Mas mesmo o nosso pensamento não tem limite. Quando você pensa, ele diz mais. Eu abrirei as janelas do céu. Vai ser enxurrada de acordo com o seu poder que opera em nós. Você crê nisso para a sua vida, irmão? Aleluia. Fique de pé. Você precisa tomar uma decisão nessa noite. Uma decisão para mudar a sua vida para sempre. Você precisa, primeiro, repita comigo, confiar na soberania de Deus. Segundo, esperar na justiça de Deus. Terceiro, crer no milagre de Jesus. Sabe aquela mulher que a Bíblia diz que ela estava com um fluxo de sangue, 12 anos sangrando. Ela não podia estar no meio dos parentes, ela não podia estar no meio dos amigos. Se ela tivesse filho, ela não podia estar no meio deles. Ela estava à margem da sociedade. Ela estava enferma, doente. A Bíblia diz que acabou todo o dinheiro dela. Então a vida dela estava bagunçada. Mas ela disse: eu vou me erguer. Diga, eu vou me erguer. E ela disse: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela teve fé em quem? Em Jesus. Meu irmão, nós estamos aqui não para você ter fé no pastor Sandro ou nenhum dos nossos pastores, não. A fé, ela tem que ser em Jesus. Então, se você quiser arrumar a bagunça causada pelo sofrimento, tenha fé em Jesus. Isaías capítulo 53 diz: Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Repita, todas. Repita, todas. Todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Creia em Jesus. Quarto, se você quiser organizar a sua vida, experimente o consolo do Espírito Santo de Deus. Experimente o abraço do Espírito Santo de Deus. Deus vai colocar pessoas na tua vida, aleluia. Naquele momento que você tiver de dor, Deus vai mandar alguém, mandar uma mensagem, fazer uma ligação para você. Ei, olha, eu estou aqui, não sei porque eu estou te ligando, mas você vai saber que é o Espírito Santo que sabe. Mas eu quero dizer para você que Jesus te ama. Eu me lembrei de você, eu estou orando por você. Entenda isso, meu irmão, não é homem, é o Espírito Santo de Deus usando pessoas. E quinto, comece a olhar a sua vida na perspectiva da eternidade. O que olhos não viram, ouvido não ouviu, não desceu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem para a tua vida. Fecha teus olhos, comece a falar com Ele em nome de Jesus.
Aleluia. Se essa palavra falou com você e você crê que a tua vida pode mudar hoje, sai do seu lugar, o altar está aberto, venha, eu quero orar juntamente com você aqui nessa noite. Eu abro mão. Não é vergonha nenhuma, irmão. É o altar de Deus. Deixa eu explicar uma coisa aqui sobre o altar para você entender. Só sola aí, depois você continua. Vou explicar, você nunca mais vai ter problema de vir no altar. O altar, quando Deus mandou construir, pastor Zéas, do lado tinha dois, como se fossem dois chifres. E mesmo que de repente alguém fosse matar uma outra pessoa, se aquela pessoa corresse para o altar e segurasse num daquelas pontas do chifre, ela não podia ser morta, porque o altar era lugar de vida, não de morte. Então quando a gente convida você, olha, o altar está liberado, está dizendo o seguinte: está liberado um lugar para a vida, está liberado um lugar para que Deus possa operar na tua vida. Aí você fica olhando para o outro, irmão, você fica prestando atenção se o outro vai para poder se encorajar. Meu irmão, é um lugar de vida. Saia do teu lugar, vem aqui neste momento e deixa Deus trabalhar na tua vida. Oh, Espírito Santo.